Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, hoje eu quero falar de um tema, um relato de Jesus Cristo, ele conversando com seus discípulos. Isso está aqui em São João 14. Eu vou ler para que vocês possam entender o que eu vou dizer hoje aqui. Diz assim, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virás outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Aí fala assim: mesmo vós sabeste para onde vou e conhece o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai ou como podemos saber o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes eu vi pastor pregar e dizer assim: ninguém vai ao Pai. Aqui ele está dizendo aqui que ninguém vem ao Pai. Ninguém vem, o Pai estava nele. Aí também conhecedes o meu Pai, que desde agora o conhecedes e tendes visto. Está vendo? Ele diz assim: se vós conhecedes a mim, também conhecereis o meu Pai, que já desde agora o conhecedes e o tendes visto. Os apóstolos estavam ali com quem ali? Com Jesus Cristo. E ele disse que conhecedes e o tendes visto. Quem que os apóstolos estavam vendo ali? Não era Jesus Cristo? Jesus Cristo está aqui dizendo que ele é o Pai. Aí ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó: e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. Aí Jesus docemente falou com Filipe assim, ó. Disse assim, ó: e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e nem me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizeis tu: mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não o digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Vocês estão vendo aqui Jesus Cristo dizendo aqui para os apóstolos, para Filipe, que ele era o Pai. Filipe falou assim: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus falou assim: mas Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, que não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. É o Pai que habita em mim, Filipe, é que faz as obras. Então Jesus Cristo disse que ali que ele era o Pai. Mas eu quero introduzir aqui algo, para que vocês possam entender como essas coisas foram deturpadas nas eras da igreja. Olha, meus amigos, Deus trouxe um evangelho puro, sem mancha, através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo saiu pelas aquelas regiões ali pregando este evangelho. Mas quando o evangelho chegou em Roma, os romanos, eles eram uma crença politeísta. Os romanos criam em vários deuses. Inclusive os deuses maiores é Júpiter, Marte e Quirino. É os três deuses, a Santíssima Trindade. O povo romano cria nessa Santíssima Trindade, que é esses três deuses. Vocês estão entendendo? E tinha uma deusa mãe que chamava Hera, a mãe dos deuses. E essa era a crença do Império Romano. Mas quando o evangelho chegou em Roma, que o imperador Constantino oficializou o evangelho como romano, do Império Romano, o povo de Roma não acreditava em Jesus Cristo. E o que nós vamos fazer com os nossos deuses? Aí camuflaram esse dia Júpiter, Marte e Quirino em Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles camuflaram essa Santíssima Trindade, que na Bíblia não existe a palavra Santíssima Trindade. Isso aí foi a Igreja Católica, o povo romano, que camuflou esses três deuses pagãos dentro da Bíblia, de em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu estou mostrando para vocês aqui dentro da Bíblia que Jesus Cristo diz que ele e o Pai era um. Não existe trindade na Bíblia.
Essa Santíssima Trindade estava lá atrás, no Olimpo, Baal, Demétrio e Hermes. Aí vem aqui para Roma, Júpiter, Marte e Quirino. Depois vem aí, ela entrou no cristianismo como Pai, Filho e Espírito Santo. Ela entrou no Candomblé como Ogum, Oxum e Orixá. Essa Santíssima Trindade foi criada no inferno. E na Bíblia não existe essa doutrina da Santíssima Trindade. Então, meus amigos, a Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora vamos aqui, vamos aqui em Gálatas, o que está escrito em Gálatas, para que vocês possam entender. Gálatas diz assim, olha aqui como é que está escrito, para que vocês possam entender. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Isso aqui é Gálatas 3, versículo 20. O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Não existe Deus, três deuses. Isso aí foi o falso evangelho, quando Roma camuflou esse paganismo aqui, em título da divindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Para que vocês possam entender essa mesclagem. Aí eles falaram assim, o que nós vamos fazer com nossa deusa, mãe, Hera? Aí colocou Maria. Os católicos que adoram Maria, adoram Hera, a mãe dos deuses. E essa crença politeísta, ela está em todas as religiões, mesclada. No cristianismo, ela está como Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Na macumba está lá Ogum, Oxum e Orixá. Essa Santíssima Trindade, ela é pagã, porque isso vem lá do princípio, lá do céu, quando Lúcifer queria que o céu fosse governado por ele, Miguel e Jesus. Mas Deus não aceitou isso lá, e Miguel escondeu atrás do Logos de Deus, do assim diz o Senhor, expulsou Lúcifer de lá. Lúcifer quis fazer um reino para ele do lado norte do céu, e Miguel expulsou de lá. Então, meus amigos, esse cristianismo que vocês estão vendo aí, todo esse cristianismo que crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles que creem na Santíssima Trindade, eles são pagãos. Eles são pagãos, e um dia eles vão descobrir isso, quando ele chegar lá em Mateus 7, de 22 ao 23 em diante, que quando chegar no dia do juízo lá, no dia do juízo, eles vão estar lá do lado esquerdo de Deus, e eles vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós nos profetizamos, e em teu nome nós nos expulsamos demônios, e fizemos sinais e maravilhas em teu nome. Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço, porque essa doutrina é a doutrina número 1 da igreja de Roma, e essa doutrina mesclou todo o mundo que se diz ser evangélico. Mas Deus prometeu que no fim dos tempos, que quando o sétimo anjo estivesse na terra, ele revelaria todos os mistérios de Deus, e um desses mistérios foi esse evangelho mesclado que está aí. Eu tenho que explicar e as pessoas não compreendem, que eles são pagãos, eles estão adorando uma crença romana, que foi camuflada no título da divindade. Espero que vocês venham entender isso. Quando você vai aqui para Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, diz assim, olha o que está escrito, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vocês estão vendo aqui, um trono foram posto no céu, um trono. Se houvesse três deuses, aqui estava escrito 3 tronos, mas não, só existe um trono, e o que estava sentado sobre ele era Jesus Cristo. Então, meus amigos, o que aconteceu? No Velho Testamento, Deus trabalhava através dos profetas. Deus vinha, fazia corpo dos profetas, e o profeta chegava ali, o profeta era a boca de Deus naquele momento ali. Mas quando chegou, Deus
mudou a dispensação, que vê Jesus Cristo, o Espírito Santo criou um corpo no ventre de Maria e habitou naquele corpo. Hoje, aquele Deus do Velho Testamento, que era o Espírito Santo nos profetas, hoje Deus ele é um ser humano como eu e você. Deus tem um corpo e esse corpo se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o corpo de Deus, pois Deus hoje não é mais, Deus é uma pessoa e Jesus Cristo, ele é a pessoa de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse aqui que eu e o Pai somos um. Se vós conhecerdes a mim, conhecereis também o meu Pai, que o conhecedes e o tendes visto. Quem é que os apóstolos estavam vendo naquele momento ali? Não era Jesus? Então, meus amigos, mas graças a Deus, que à luz do Evangelho, Deus, através do sétimo anjo, ele nos revelou esses mistérios. Esses mistérios, eles mudaram o título do batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso aí, meus amigos, é difícil de dizer, mas esse mundo evangélico aí, eles são pagãos. Eles estão crendo numa crença politeísta de 3 deuses. Quando chega lá, em Apocalipse 17, a grande prostituta, ela é mãe das meretrizes. Por que é mãe das meretrizes? A grande prostituta de Apocalipse 17 é a igreja de Roma, que abandonou Cristo, o Espírito Santo, e casou-se com o Estado. Naquele momento ali, ela traiu a fidelidade com Deus e casou-se com o Estado. Ela se tornou a grande prostituta de Apocalipse 17. Essa é a igreja romana. Mas essa igreja romana, ela criou filhas daquela grande meretriz. E quem são essas filhas? São essas denominações, esse sistema que sustenta essa doutrina mãe da Igreja Católica, a Santíssima Trindade. É uma doutrina pagã, que todos eles aí, que se dizem ser evangélicos, estão crendo nisso. Mas é hora de vocês se despertar para a palavra. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, em São João, capítulo 14. Ele diz assim, vou ler outra vez, para que vocês possam entender. Ele diz assim: mesmo vós sabeis onde eu vou para tal. Ele fala assim: disse-lhe Tomé: Senhor, aonde não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes eu já vi pregador pregar isso aqui, dizendo ninguém vai ao Pai, como se o Pai tivesse. Não, ninguém vem ao Pai, o Pai estava nele. Aí ele fala aqui, ó: mas se vós conhecerdes a mim, também conhecereis o meu Pai, que já desde agora o conhecedes e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizeis, mostra-nos o Pai? Vocês estão vendo? Quem vê a mim vê o Pai, mostra-nos o Pai. Olha, meus amigos, às vezes você possa ser um assembleano, você possa ser um testemunho de Jeová, um adventista, ou você possa ser um católico, e você está igual Filipe, não tem o conhecimento de quem era Jesus. Filipe andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas não sabia que Jesus Cristo, ele era Deus ali, era o Pai ali. Mas Jesus Cristo falou: mas Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Filipe é o Pai que habita em mim, Filipe é quem faz as obras. E se você é um desses religiosos aí, que está crendo nessa doutrina número 1 da Igreja Católica Romana, que Deus é 3 pessoas, vocês são pagãos. Vocês estão crendo em credos e dogmas feitos pelos homens. Vocês podem ver, existem vários relatos na Bíblia de Jesus Cristo dizendo que ele, lá em Isaías, fala assim: o menino vos nasceu e um filho vos deu.
o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aquele menino que nasceu era Deus Forte, ele era Pai da Eternidade. Vocês têm que entender que vocês foram enganados por essa igreja de Roma. O nascimento de Jesus Cristo, como foi o nascimento de Jesus Cristo? Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Quem é Cristo? O Espírito Santo. O Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Depois de 8 dias que foram dados o nome de Jesus pelo anjo. Mas quem nasceu ali? Jeová estava nascendo ali. Aquele menino estava nascendo ali, era Jeová. O corpo de Jeová estava ali. E o Espírito de Jeová veio e habitou naquele corpo. E hoje Deus tem um corpo que se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus por excelência. Jesus Cristo é o Deus homem. Deus fez um corpo para habitar entre nós. Quando no milênio Deus estará conosco, nesse corpo chamado Jesus. Vocês entendam que Deus hoje é um ser humano completo. Deus hoje é composto de corpo, alma e espírito. Deus tem um corpo, e o corpo de Deus é Jesus Cristo. Deus se tornou um de nós. Não existe esse negócio, meus amigos, de Santíssima Trindade, desse negócio de Deus de 3 pessoas. Isso é paganismo, que os romanos tinham esses deuses pagãos, desde a mitologia grega lá atrás, que era Baal, Demétrio e Hermes. Depois veio para esse aqui, ó, Júpiter, Marte e Quirino, e a deusa mãe Hera, a mãe dos deuses. Tudo isso foi camuflado na capa do cristianismo para enganar todos vocês, mas espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Isso aqui é profundo demais. Isso choca as religiões. As religiões estão todas presas nessa doutrina número 1. Esses dias o Papa falou assim, que os cristãos poderiam se dividir entre si, mas nunca largar essa doutrina mãe, nunca desviar-se da doutrina mãe, porque essa doutrina é que une todos eles. Um dia, meus amigos, tinha um católico brigando com um evangélico sobre religião, e eu cheguei assim na hora e falei assim: quem está brigando por quê? Porque tal. Falei: olha, vocês estão irmãos e não sabem qual é a doutrina número 1 da Igreja Católica Romana. Não é a Santíssima Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo? O católico falou: é. E qual é a doutrina número 1 do cristianismo, que vocês dizem ser cristão? Pai, Filho e Espírito Santo. Como é o batismo lá na Igreja Católica? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É. E como é o batismo em sua igreja? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, meus irmãos, vocês estão brigando sendo irmãos. Vocês estão separados por doutrina de religião, mas aquela doutrina mãe, aquela doutrina politeísta, eles estão ligados, eles são irmãos e não sabem, mas isso é política. Mas eles estão forjados nessa doutrina católica mãe. Quando chegou no dia de Pentecostes, em Atos 2,38, perguntaram a Pedro: que faremos para os irmãos? Pedro respondeu: cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você só pode receber o dom do Espírito Santo quando você se batiza em nome de Jesus Cristo. E eles mudaram o título do batismo para Pai, Filho e Espírito Santo. Ali na água ali, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Porque a Bíblia fala que foi o único nome que foi dado entre os homens, para o qual sejamos salvos. E tudo aquilo que fizerdes por obras e por palavras, fazei tudo em nome de Jesus Cristo. E o batismo é uma obra que usa palavras. Tem que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles usam o título da igreja mãe. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles mudaram o título do batismo. Lá no final de Mateus, Jesus Cristo fala assim: ide por todo mundo, pregai e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Pedro, no dia de Pentecostes, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque, meus amigos, Pai não é nome, Filho não é nome,
Espírito Santo não é nome. Filho é um atributo de quem tem pai, e pai é um atributo de quem tem filho. Mas qual foi o nome? Senhor Jesus Cristo, ele é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o Senhor, ele é Pai. Como o Filho, ele é Jesus. E como o Cristo, ele é o Espírito Santo. Então, aquela ordenança lá de Mateus, os apóstolos cumpriram de Atos 2,38 e batizou as pessoas em nome do Pai, não, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e vários batismos na Bíblia as pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é em outra pregação. Mas, meus amigos, essa doutrina mãe, essa doutrina da Santíssima Trindade, ela foi criada no inferno, e hoje ela está mesclada em todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo está essa Santíssima Trindade, esse Deus de três pessoas. Quando Apocalipse fala que viu um trono no céu, o que estava sentado sobre ele, na aparência de jaspe e sardônio, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu estou pregando. Eu fico muito grato por você estar ouvindo meus vídeos, porque eu estou vendo que muitas pessoas estão gostando dos meus vídeos, estão assistindo meus vídeos. E a graça de Deus esteja sobre todos nós. Eu sempre vou trazer aqui algo, porque o profeta William Marion Branham, ele nos ensinou todas essas coisas. Eu sou discípulo de William Branham. Eu não vou esconder a minha origem, porque eu creio no meu profeta. Eu creio que o profeta William Branham foi a boca de Deus para nós. E ele nos tirou de todos esses enganos religiosos. O profeta William Branham, ele veio para nos tirar de todo o engano, de todos os credos e dogmas que os homens... É por isso que tem que ser um profeta, para nos direcionar o caminho que nós devemos seguir. E se você é um desses crentes aí, que crê nessa doutrina politeísta, vocês saiam disso. Saiam disso e volte a vista para a palavra e venha entender que só existe um Deus. E esse Deus hoje é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, que naqueles dias, vós sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Vocês que são revelados nos últimos dias, aqueles que vão subir no arrebatamento, eles terão que ter esta revelação, que Jesus e o Pai é um, e nós somos um em Cristo. Muito obrigado, que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, todos vocês.